Então, pessoal, eu tava aqui no perfil do Tiff, do Xbox Mil Grau, né? Se bem que eu acho que não dá pra você falar que, porra, do Tiff do Xbox Mil Grau, já que esse canal no YouTube não existe mais, né? Então é só Tiff mesmo. Lá no X, que é o antigo Twitter, né? Ele na semana passada havia comentado, se bem que não apenas ele, mas outras pessoas também, né? Havia comentado sobre uma demonstração básica de elitismo do pessoal do MBL. Você sabe muito bem que o Renan Santos, o Renan Turdelblom de Santos, é o líder do grupo, né? E, bom, não posso falar de vez em quando, né? Tem um dia específico onde ele faz as suas lives lá e ele sempre comenta cada bobagem aleatória, né? É claro que o que boa parte são situações às quais o cara se engrandece, né, e tudo mais, né? Pô, tá ventando pra caramba aqui. Aí ele calhou de implicar com uma empreendedora, né, com uma senhora que acabou ganhando muito dinheiro vendendo pudim, né? Tá certo que, ok, para muitas pessoas a pessoa vender pudim pode ser algo até vergonhoso, né? Eu acho que seria o mesmo pensamento de quem condena pessoas que vendem bolo de pote, certo? Infelizmente tem gente que condena pessoas que vendem bolo de pote, né? Mas enfim. Aí o Renan Turdelblond, ele fez alguns minutos ali, né, desancando essa mulher, né, um estilo de zoeira, né, e tudo mais. Aí depois ele fez outro vídeo, devido à má repercussão, dizendo que tiveram pessoas que queriam me cancelar, né, porque eu tava, né, entre aspas, criticando, né, a mulher lá que fez um empreendimento com pudim e tudo. Cara, até tiveram pessoas dizendo que, mas acontece que o sujeito fez essa zoeira aí com certo contexto e tudo. Cara, mas mesmo assim, vou até parafrasear o que uma pessoa havia falado aqui no X também, né? Que, cara, não adianta o contexto, sendo que você já se havia se dado o trabalho de colocar o vídeo desancando a mulher, porque ela vendeu pudim. Você já coloca ela num ridículo, obviamente, né, para ele ser engrandecido e para as pessoas também zoarem essa mulher. Se bobear até perturbarem ela nas redes sociais dela. Né? Se bobear, esse tipo de coisa deve ter acontecido também, né, cara? Porque o Renan Turdelblond, ele tem uma semelhança, uma certa semelhança com o Nando Moura, né? Que é de o quê? O público de ambos é jovem, né? Eu até havia ficado surpreso que também na semana passada no Lex eu me deparei com uma pessoa com uns 40 anos de idade aparentemente e que segue o MBL. Eu havia ficado surpreso porque a maioria, o grosso, né, lá ele, né, o grosso dos que acompanham, que seguem, que acreditam nos MBLoides, né, são de pessoas jovens adultas no máximo, né? E aí então, porra, cara, é claro que quando você para pra fazer esse vídeo aí, você tá tendo um certo método de, né, justamente, vou repetir aqui pela última vez, e se engrandecer, né, sobre a pessoa lá que estaria supostamente fazendo algo ridículo, né, como foi obviamente o caso dessa moça que vende pudim, né. Mas aí tá, e claro que dentro dessa má repercussão tiveram pessoas, né, também rebatendo com coisas óbvias, né, que, porra, vocês de qualquer forma condenam, ridicularizam essa mulher que enriqueceu vendendo pudim, né, mas o bom é ganhar o que? Dinheiro público. E claro que esse tipo de definição cai na contradição que os MBLoides fizeram, né? Que, porra, alguns anos atrás aí eles eram ostensivamente contra o fundo eleitoral e eles abertamente condenavam parlamentares, candidatos que, eu quero uma reeleição, quero então uma eleição, e o cara vai lá e pegava fundão para sua campanha. Eles condenaram, eles ridicularizaram também diversas pessoas que fizeram uso do fundo especial, né? E, porra, hoje em dia eles usam fundão. Eles defendem o uso de fundão. Por mais que, né, tem gente ali que, futuramente, né, eu vou tentar fazer uma PL aí para acabar com o uso de fundão. É claro que essa PL não iria vingar. Claro que não. É porque você está no Brasil, cara. Você não tem pessoas, digamos assim, dispostas, né, parlamentares dispostos a aderirem a isso aí, cara. Sendo que você está lidando justamente com parlamentares,
né, com uma gente que vive pelo e para o dinheiro. Então é claro que a maior parte deles aí vai continuar usando o fundão nas suas campanhas, cara. Ou então vai continuar ou vai continuar amealhando dinheiro para outros propósitos. Certo? Então, claro que quando o Renato Batista havia falado desse tipo de merda, né? Ele estava, né, jogando para a torcida, né? Ele sabe, tanto ele quanto o Renan, quanto a Amanda Vitorazzo, quanto o Kim Kataguiri, quanto aqueles que dá para você citar como série B do MBL, né? Que é o Ricardo Almeida, a Espectro Cinza, né? Pô, eles sabem muito bem que o seu público é idiota e para mantê-los eles têm que continuar sendo engambelados, né? E pega uma outra semelhança com o Nando Moura a partir disso aí também. Então, mas enfim, vou partir aqui pro post do Tiff. Deixa eu ver, peraí. Ei, caramba. Ó, esse é o presidente do MBL. E inclusive teve MBLoide falando que o Renan Turdeblond não era líder do MBL. Que o Kim Kataguiri seria também um líder do MBL. Não, cara. Não, cara, é totalmente o contrário. O Renan é o único líder do MBL. Eu até comentei, cara, não é porque o Kim Kataguiri é muito influente, inclusive eu acho que ele é mais influente do que o Renan, hein? Se você pegar ainda mais fora da bolha, né, o Kim é mais influente do que o Renan, mas é claro que também tem a questão do Renan estar mais nos bastidores, né? Nesses últimos anos aí foi quando ele começou a aparecer mais, né? O Kim, por mais que ele seja bastante conhecido, né, ele não é o líder do MBL. É o Renan, cara. O Kim é subordinado dele. O Kim, Renato Batista, Amanda, blá, blá, blá. Mas aí tá, o que o Tiff havia escrito aqui. Esse é o presidente do MBL, um eterno jovem retardado. 1 milhão de problemas no Brasil e o cara coringando por causa de uma moça fazendo os cortes dela com pudim. Os cortes. Cara, é que eu não falo esse sotaque. Eu não falo essa gíria, cara. Corres. Eu sei que carioca também tá falando, né? E carioca também tá falando a gíria pai, né? E aí, pai? É igual falam aqui em São Paulo também, mas essa gíria é da Bahia. Ela é da Bahia, veio pra cá, pra São Paulo, aí depois foi lá pro Rio de Janeiro. Enfim, ela devia fazer o que, Renan? Um partido pra mamar dinheiro público? Pessoal, eu fico imaginando, cara, o Renan, ele deve sacar que essas obviedades que ele solta, elas sempre são aquele tipo de coisa a qual, né, as pessoas de qualquer forma vão rebater, né? Ele tá levantando a bola pra alguém meter o saque ali. Ele sabe muito bem disso. Ele sabe disso e ele só continua por quê? Porque, né, os fãs dele, os seguidores dele, engolem tudo sem pestanejar, cara. Eles não vão questionar. Não vão questionar. Só pelo fato de você pegar um embelode aí que fica reclamando de uma suposta traição do Bolsonaro, né? Mas o... Bom, vou falar uma coisa aqui mais chaqueta. Você pega esse tipo de gente aí e ao mesmo tempo você vê que essa pessoa segue uma outra que fez até coisa pior, até contradições piores, né? É só você pegar o que o MBL fez na época da pandemia. Porque, poxa, você vai falar que o Bolsonaro não seria da direita, mas, pô, lá na pandemia, né, nas eleições de 2022, quando você tem à sua frente para ser eleito como presidente do Brasil Jair Bolsonaro ou Lula, obviamente você, né, não iria deixar de votar no Bolsonaro. Mas o pessoal resolveu pegar o voto nulo. Ajudou nas tractanas lá que o STF já estava fazendo contra o Jair Bolsonaro. Ajudaram eles. Esse pessoal ajudou, aqueles
digamos assim, isentões que se põem até hoje como da direita e que também pregaram o voto nulo ajudaram, né? Então é isso, cara. A galera é um poço de contradição. Agora a gente vai ver o vídeo aqui do Renan desancando a empreendedora que enriqueceu vendendo pudim, olha só. Live vai virar o tema da terapia agora. Não, você viu que eu vi aqui? Aprenda com Priscila Marçal a fazer o pudim perfeito. Eu não acredito, galera. Galera. Deve ser outra pessoa. É lógico que é, mas assim, eu não duvido que ela botou Marçal só pra indexar. Veja, tá na tela. Multiplique o dinheiro. Deu a entender de que o MBL resolveu encher o saco da mulher só por conta do sobrenome dela, ser igual a do Pablo Marçal. De dentro da sua casa com um negócio lucrativo e fature de 200 a 500 reais por semana. Olha que desgraça. Fazendo pudim perfeito. A Priscila Marçal. Oh, veja o botão. Quero viver de pudim. Você que é da minha geração, você que esperou uma vida especial, clica no botão. Eu quero viver de pudim. Quero viver de pudim. Ainda assim ela é muito superior a você, cara, porque ela não teve a disfarçatez, o mau caratismo de utilizar dinheiro público, cara. E muito menos enganando as pessoas, né, com a esperança de que a gente aqui é contra o que anda acontecendo no Brasil, sendo que não, cara. Sendo que não. Inclusive eu vou mostrar pra vocês também a partir de outro vídeo do TIFF, né? E os caras não são contra o que anda acontecendo no Brasil, cara. Como todo mundo anda dizendo, e até dói ser muito óbvio, né? Mas essa galera aí quer fazer, né, às vezes de PSDB, né, ressuscitando uma espécie de novo teatro das tesouras, cara. É isso. De condensado, ovo, açúcar, calda caramelizada, creme de leite. Eis o destino da geração. Não aceite isso, cara. Não aceite isso de jeito nenhum. Eu quero viver de pudim. Quero viver de pudim. É pra coringar, né? É por isso que as pessoas estão coringando. Eu imagino um cara assim. Quero viver de pudim, foda-se. Não dá, né, galera? Pudimcracia. Olha a estatística, que é o copy da mulher para convencer. O Brasil tem quase 215 milhões de pessoas. E 98% dos brasileiros amam pudim. Tá aí, cara. Se você mora numa cidade de... Foi isso. Live vai virar o tema da terapia. E referente ao outro vídeo lá, né, do TIFF. Pera aí. Eu também vou falar daqui a pouquinho sobre essa lei Felca e a possibilidade de que o próprio Felca estaria mancomunado justamente com o pessoal do governo, né? Eu já havia feito um vídeo sobre isso, né? Eu havia comentado que num curtíssimo espaço de tempo o Felca soltou aquele vídeo, adultização, aí bolar nessa lei Felca aí, não, antes disso, ele havia passado pela grande mídia, havia sido entrevistado no Altas Horas, no Fantástico, sendo que antes havia um monte de gente, inclusive entre elas influenciadores mesmo, né, gente conhecida, certo? Inclusive eu acho que dá pra você citar como mais conhecida que o Felca, né, se você colocar na roda Antônia Fontenelle. No vídeo eu detalho bem, né, essa situação aí, essas comparações. Ela é mais conhecida do que o Felca, e fez o vídeo lá, denunciando o que o Ítalo Santos fazia, cara. Mas enfim, aí tá. Aí tudo isso acontece em um curtíssimo espaço de tempo, como eu havia comentado. Aí soltaram, o Senado aprova essa lei Felca aí. Porra, cara. E mesmo antes de rolar essa lei Felca, o pessoal havia prendido um sujeito que havia ameaçado o próprio Felca. Sujeito esse o qual a polícia descobriu que tinha alguns arquivos comprometedores, né, envolvendo crianças, certo? Se bem que o cara foi burro pra cacete também, né? Porque eu penso assim,
Não que eu, obviamente, esteja defendendo a merda que esse cara tava fazendo, mas, porra, cara, é muito mais fácil, né? Inclusive, para manter a sua integridade, né? Integridade física, né? Muito mais fácil você ir lá fazer a coisa do que você ameaçar abertamente. Parece que o cara queria ser preso, então, né? Os caras resolveram a situação rapidinho. Aí, porra, cara, em curtíssimo tempo aconteceu isso tudo. Você não acha que o Felca estaria mancomunado com esse mesmo governo? Eu até havia comentado também que, porra, mas se ele talvez estivesse contra essa lei Felca, contra essas coisas que o governo anda fazendo, tá certo que ok, um pedófilo tem que ser preso mesmo, né? Mas porra, o governo ele vai se aproveitar do vídeo do Felca para cometer algumas injustiças aí, até para pessoas que não têm absolutamente nada a ver com os supostos alvos do governo, certo? E aí falando para mim que, olha só, cara, mas acontece que o Felca não teria condições, né, de, entre aspas, se revoltar contra o governo. É claro que teria condições, cara. Ah, mas acontece que a esquerda, ela faria com que ele ficasse mal, né? Não, vou reformular aqui a frase. Mas acontece que essa revolta dele poderia fazer com que ele ficasse mal perante toda a esquerda, né? Aí teve outra pessoa falando que ele não liga pra política. Cara, se ele não ligasse pra política, ele sequer iria nessas entrevistas aí na grande mídia, cara. Porque com certeza ele fazendo o que fez, chamaria a atenção do governo. Isso aí, né, numa situação hipotética de que o Felca, né, estivesse separado, né, dos interesses do governo, né, se ele tivesse feito aquele vídeo lá espontaneamente. Né. Mas tá. Aí eu falei, cara, não vejo problemas no sujeito apenas fazer um vídeo dizendo que, olha só, cara, eu não tô mancomunado com o governo, o que eles estão fazendo apenas foi um aproveitamento, né, do vídeo qual eu havia feito, mas isso não quer dizer que o que eles fizerem, ainda mais injustiças, né? Pô, a gente tá lidando com um governo mula, né? Eu não vou ser obrigado a me responsabilizar, cara. Eu não teria absolutamente nada a ver com isso. Deixando claro que a pessoa Felipe Bressanini seria uma coisa, e o governo seria outra. Não teria aliança, das duas partes, né? Mas ele não vai fazer isso aí. Ele não vai fazer isso. Ah, mas ele não vai fazer para não se ferrar perante. Não, ele não vai fazer porque ele tá mancomunado com esse pessoal. Ele não vai fazer por isso. É o que eu acho. E assim, aqui o que o Tiff havia falado. Então, dá para identificar e prender sem censurar todo mundo, só aplicando as leis já existentes, aqui o que o Metrópolis havia colocado. Homem que ameaçou Felca após vídeo denúncia é preso em Pernambuco. A polícia de São Paulo conseguiu identificar o homem e levá-lo em cana após o youtuber pedir a quebra de sigilo ao Google Brasil, né? Porque ele foi ameaçado pelo cara. Mas você pega, cara, a rapidez com que a polícia agiu nessa situação aí dá a entender de que o cara tá mancomunado, o Felca tá mancomunado, né? Mas aí tá o vídeo em que o Renato Batista prova que não tá tão dissociado assim do governo, né, do que o governo faz. Se liguem nessa do Renato Batista do MBL, o cara simplesmente apoiando prisão para quem questiona o STF e as urnas. Vamos ver. Peraí que os caras me mandaram um negócio aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Igual esse aqui que nessa época tava dizendo que as urnas eram fraudadas, que não sei o que lá, que a eleição, não sei o que o STF tinha que ser derrubado, né? Que é algo, né? Hoje em dia ele estaria preso se falasse isso, né? Não sei se o pessoal lá do STF já sabe aqui que esse cara fala essas coisas. Não. Mas enfim. Bosta igual esse aqui que nessa época tá. Caralho, olha isso. Que
Vagabundo, mano. Então quer dizer que ele tá apoiando. Fala da zona, tem que ser preso. Pô, esse vídeo aí tá meio recortado, cara. Mas enfim, o Renan Turdelblond também havia feito um vídeo condenando as ações do STF. O Nando Moura também havia feito, ele provavelmente, o Renato Batista tá falando sobre o Nando Moura aqui também, né? E uma democracia, você teria todo o direito, né, de reclamar do STF, independente de você ser um youtuber influente ou não. Independente disso aí. Os caras estão lá também para serem cobrados, para serem criticados se eles fizerem merda. Mas aí o pessoal, e também já havia comentado aqui, que vez ou outra o pessoal do MBL, ele tem que fazer alguns acenos a favor, né, a favor do STF, para não serem encalacrados, né? Isso aí demonstra mais do que nunca de que eles são uma espécie de PSDB Kids. Em nenhum país que se põe como democracia você seria ferrado só por conta de críticas, cara. Né? Então é isso, cara. É isso. Não vou passar mais o vídeo aqui porque parece que tá meio entrecortado, né? Então, para finalizar esse vídeo, eu penso assim, cara, o Renan Turdelblond, mais do que nunca, tanto ele quanto o seu grupo, né, MBL, tem que ser combatido, né, pela direita mesmo. Uma coisa a qual até tem um certo reconhecimento do MBL é que eles têm uma militância forte, né, pela internet. Então eu penso que mais do que nunca, cara, a gente já deveria estar numa situação a qual o Olavo havia recomendado. O bolsonarismo como militância, as pessoas da direita, né, genericamente falando, como uma militância, porque senão você vai perder pessoas pro MBL, certo? Tem muita gente aí chamando o Jair Bolsonaro de frouxo. Sim, é frouxo, né? Mas a ventania. Mas para algumas pessoas, isso aí, né, chamar o cara de frouxo e bandear pro MBL, cara, seria um pulo. Vai dar mais gente mais jovem. E, pô, até isso aí mudar, a gente vai ter que aturar o Renan Turdelblond Santos pegando o voto de bolsonarista desavisado, né, colocando seus candidatos ali com a sua associação com o MBL escondida. E aí? Aí como é que vai ficar?